Lucas diz que no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará luz a um filho, a quem chamarás de Jesus. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito, começou a pensar no que significaria essa saudação. E eis que Maria disse: não temas, se achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Talvez a gente, por costume, já ter visto tantas e tantas vezes a nossa celebração de Natal, possa imaginar que isso se torna algo muito normal, tranquilo, algo que talvez nem afeta mais nossas emoções. Entretanto, o que nós vemos, o que nós percebemos de maneira clara, é que nada, absolutamente nada neste mundo pode comparar exatamente essa passagem que nós acabamos de ler. Alguém, um anjo, veio e anunciou o nascimento de Cristo. E esse nascimento tornou para cada um de nós um ponto de inflexão na história, onde a partir dali a história mudou, alterou completamente, onde a partir dali é uma outra coisa, uma outra história. A partir desse momento, desse instante que esse anjo chegou, ele altera completamente o destino da humanidade. É por isso que estamos aqui, é por isso que nós celebramos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós nos alegramos nessa época. Não porque tem comida, não porque tem muitas luzes, não porque há muita festa, não porque esse é um momento de confraternização, mas simplesmente nós estamos alegres porque nesse dia, há 2025 anos atrás, Jesus nasceu e mudou a história desse mundo. E o que nós queremos nessa noite é nos lembrar disso, relembrar disso. O que nós queremos nessa noite é entender isso de maneira, mais uma vez, clara, inequívoca para nós. O que nós queremos nessa noite é fazer parte dessa história. Por isso nós estamos aqui. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse instante. Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Pai, obrigado mesmo. Obrigado porque estamos aqui. Temos a oportunidade de, mais uma vez, ouvir essa história. E saber que fazemos parte dessa história. Saber que, de fato, essa história mudou a nossa história. Saber que, de fato, o fato de Jesus ter nascido há 2025 anos atrás não foi um acontecimento simples, natural ou normal, mas, pelo contrário, foi algo que mudou completamente a história da humanidade. E é por isso, Senhor Deus, que há em nossos corações um desejo muito grande de nos alegrarmos verdadeiramente com isso, de sermos gratos, de haver realmente em nosso coração um desejo de lhe dizer obrigado por tudo quanto o Senhor faz e continuará fazendo através da igreja, por cada um de nós que aqui estamos. Que essa noite não seja uma noite qualquer, mas seja uma noite em que possamos, de fato, mostrar o nosso coração diante do Senhor, grato, agradecido por tudo quanto o Senhor fez, quando o Senhor chegou aqui nessa terra. Obrigado, Jesus. Fala ao nosso coração nessa noite. Ajuda-nos a entender, de fato,
e nos emocionar verdadeiramente com a mensagem que ouviremos nessa noite. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome dela era Maria. O anjo foi até ela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Alegria que senti.
esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. O nome de Lucas capítulo 9, versículo 18 até o 20. Diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. Então outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro lhe disse: és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. Esse texto está lá, dentro daquilo que Lucas coloca para nós, né, da história que Lucas acabou escrevendo, está mais ou menos no início do ministério de Jesus. Ele havia escolhido os 12, estava ali na Galileia ainda, e ele então havia acabado de fazer
em Betsaida, quer dizer, saiu de Cafarnaum, fez a curva do mar, ali da Galileia, e ele então está lá em Betsaida, e ali ele então faz o primeiro grande milagre da multiplicação dos pães. E ele multiplica ali aquelas pessoas que eles davam, comem. E então, depois que terminou, já era tarde, isso provavelmente já no final da tarde, início da noite, ele então recolhe-se e resolve orar. Jesus resolve orar. Quando ele estava lá orando, os discípulos chegaram e há esse diálogo que nós temos aqui narrado. E o mais interessante disso aqui é porque esse texto nos mostra de uma maneira muito clara que existem dois tipos, dois grupos de pessoas até hoje, ou que entenderam, ou que não entenderam nada de Jesus. Eu fico muito preocupado porque muitas vezes, meus irmãos, nós passamos Natal após Natal, final de ano após final de ano, passamos o ano inteiro dentro da igreja e muitas vezes nós não damos sentido àquilo que nós ouvimos. Nós não percebemos, ou não introjetamos, ou não vivemos de fato aquilo que nós deveríamos viver com respeito à palavra de Deus, ou quem é Jesus, ou o que Ele é para cada um de nós. O primeiro grupo é o grupo que eu chamo de indiferentes. E por que são indiferentes? Eles viram os milagres de Jesus, eles receberam alimentos de Jesus, receberam a palavra de Jesus, mas na hora que Jesus pergunta quem eu sou, sei lá. Sei lá quem é você. Percebe? Isso é uma coisa muito estranha nos dias de hoje, inclusive, porque, apesar de todos nós termos uma intimidade muito grande com a religião, ou talvez com religiosidade, então nós até sabemos alguma coisa de Jesus, mas essa alguma coisa que nós sabemos não faz a menor diferença em nossas vidas. Ser alimentado, conhecer a palavra, sei lá quem é você. A palavra de Cristo muitas vezes não tem feito diferença nas nossas vidas. Não tem causado nenhuma mudança, nenhuma transformação. Não tem causado absolutamente nada que de fato identifique que aquilo que Jesus falou é o que deve ser levado a sério na minha vida. É uma música vocês gostam de música, né? É uma música do Chico Buarque de Holanda, que diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual. De manhã ela acorda, 6 horas da manhã. É mais ou menos assim que nós vivemos a nossa vida cristã. Todo dia a gente faz tudo igual, sempre jeito. Mas não há mudança, não há nada que me altere, não há nada que eu leve a sério, nada que impacte de fato a minha vida, nada que possa fazer com que haja mudança real, verdadeira na minha vida. Talvez a mensagem do Natal, ao longo dessas últimas décadas, talvez, dos últimos séculos, eu creio que essa mensagem ela não provocou a mudança, não trouxe a esperança, ou não trouxe aquela mudança, aquela transformação necessária para nossas vidas. Talvez nós estejamos vivendo uma época de banalização do sagrado. Tudo igual. Para que mudar? Para que alterar? Deixa eu viver minha vida. Deixa eu viver, né, trabalhar, ganhar meu pão. Penosamente a gente está ganhando. Deixa eu viver a minha vida tranquila, está aqui. De vez em quando a gente lê a Bíblia, faz oração, de vez em quando a gente vai na igreja. Percebe? Há um grupo como aqueles que ali estavam, que se alimentaram, porém estavam completamente diferentes quem era Jesus. Mas Jesus, há um segundo grupo, Jesus então se interessa. E ele pergunta talvez para mim, para você nessa noite: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Percebe que é preciso, ainda hoje, tomarmos atitude. Não podemos de maneira alguma ficarmos indiferentes, porque se você ficar indiferente com respeito a Jesus, há um risco muito grande. Mais do que um risco, nós estamos falando de
falando de eternidade. E eu percebo, meus irmãos, que ou nós assumimos aquilo que somos, ou nós cremos verdadeiramente, o que eu creio muda, altera aquilo que eu sou, ou não tem jeito. Essa frase de Pedro, tu és Cristo de Deus, é interessante que ela só aparece aqui dessa forma, só aparece aqui, e mais 2 outros lugares com algumas transformações, que na verdade, seguindo esse texto aqui, mas só Pedro que fala isso. E é uma frase interessante porque ela tem 5 informações extremamente fundamentais para mim e para a sua vida. E a primeira informação que esse texto nos traz aqui, quando é o Cristo de Deus, significa que ele é o Messias. Ele é aquele que Deus enviaria para esmagar a cabeça da serpente. Essa é a primeira realidade dessa frase. Não é uma pessoa qualquer, não é um Deus qualquer, não é um Cristo qualquer, não é alguma coisa que veio e que passou alguma mensagem, mas pelo contrário, ele era o Cristo, o Messias prometido. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui é que ele, além de ser o Messias prometido, ele deixa claro que esse Messias era filho do Deus Altíssimo. Nenhum outro poderia fazer o que ele fez. Nenhum outro poderia ser o Cristo de Deus. Nenhum outro poderia ocupar esse lugar de filho verdadeiro de Deus. E às vezes a gente fica imaginando qual a função disso, Cristo ser verdade. Nós vivemos uma época em que aquilo que o apóstolo João disse na sua carta, na primeira carta, de que nós veríamos muitos cristos, muitos falsos cristos, e nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. E muitos de nós, muitas vezes, têm até seguido esses falsos cristos. Mas ele era o Filho do Deus Altíssimo. Eu gosto da expressão que nós lemos aqui, lá em Lucas 1, dirá que o seu reinado não terá fim. Esse era o Filho de Deus. Mas ainda, terceira coisa que esse Cristo de Deus, ele veio cumprir a missão que Deus lhe havia conferido. É importante nós entendermos isso, porque Jesus veio como servo. Nós somos isso. Isso é claro para mim e para você. Ele veio como servo. Ele não veio como Deus, ele não veio como Superman, ele não veio aqui como um líder, não veio aqui como um blogueiro de 1 milhão de visualizações. Ele veio aqui para servir. Servir mesmo. É importante que nós tenhamos essa ideia, porque não há nada, absolutamente nada, que altere a cada um de nós nossa proposta de vida. A sua proposta de vida, a minha proposta de vida, continua sendo a mesma sempre. Quando você entende isso, você não entende nada da mensagem de Deus. A quarta coisa que eu vejo aqui, talvez uma das mais importantes, é que ele nasceu com um propósito, para ser o nosso Salvador. Nasceu para ser o nosso Salvador. É interessante que o próprio Lucas vai dizer aqui que ele, graças às entranháveis misericórdias do Senhor, essa palavra, né? A graça está entranhada. Ela não está por cima, ela não está por dentro, ela está em todo lugar. Graças à entranhável misericórdia de Deus, ele nos redimiu de todo o pecado. Ele nasceu para isso. E é por isso que nós estamos aqui celebrando. É por isso que nós estamos cantando. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez, né? No final do ano, nós paramos um pouco para cantar essas músicas tão gostosas que enchem a nossa alma. Mas nós estamos aqui porque, de fato, ele nasceu para ser o nosso Salvador. Mas, por fim, aqui entra a última mensagem dessa frase. Nos mostra que esse Jesus, esse Cristo de Deus, ele veio para ser a luz do mundo. Lá os pastores, né, que andavam nas trevas, viu grande luz.
É interessante porque esse Cristo que trouxe a luz, e essa luz é aquilo que nos vai identificar. É essa luz que vai poder mostrar para mim e para você quem somos no mundo. Nós não podemos ser indiferentes a essa mensagem. Nós não podemos banalizar essa mensagem. Nós não podemos ser tão cansados dessa mensagem. Nós não podemos dizer que não aguento mais o Natal. Como essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, estou muito chocado. Essa pessoa disse, pastor, eu não aguento mais essa mensagem. Todo mundo vai de Natal. Parece... Não podemos fazer isso. Não, porque Jesus é essa luz que veio nos mostrar, nos identificar, nos iluminar e mostrar quem somos. Somos diferentes. Essa mensagem não devia ser pregada uma vez só por ano. Essa cantada não podia, de maneira nenhuma, Denise, ser feita uma vez só por ano. É uma coisa absurda. Tinha que ser feita literalmente todo domingo. As igrejas reformadas de antigamente, por exemplo, celebrava a Páscoa todo culto, a ceia. Nós celebramos uma vez só por mês. Mas você percebe que essa mensagem precisa ser pregada com mais intensidade. Ao pregarmos, nós estamos fazendo com que a luz nos ilumine. E é isso que nos faz diferentes. Em um mundo onde, infelizmente, a mensagem de Cristo tem sido desviada, contornada, alterada. E nós percebemos nos dias de hoje que essa mensagem precisa ser pregada através da nossa vida. Tu és o Cristo de Deus. Esse é o Cristo que nós adoramos hoje. É o Cristo que nós louvamos hoje. É o Cristo que nós queremos viver nos dias de hoje. Que Deus nos ajude. Amém. Nós que andávamos em trevas, vimos grande luz.
Maria.